Olá, essa é a aula de Introdução aos Polinômios, onde serão abordados alguns dos temas mais básicos que diz respeito à própria definição, valor numérico, raiz e igualdade. Então, a definição de polinômios é a de uma função cujo domínio são o conjunto dos complexos e o contradomínio também é o conjunto dos complexos, dada por uma lei de formação que é uma soma de parcelas, onde cada parcela é resultado de um produto de um número real por uma incógnita. E essa incógnita está elevada a expoente natural. Embora a primeira parcela não apresente a incógnita, nós podemos entendê-la como A0 vezes x elevado a zero. E aí nós temos em cada parcela um produto de um número real pela incógnita, no caso aqui variável x, elevado a um expoente natural, incluindo zero nesse caso. E aqui nós temos expoente 1, 2, até o enésimo expoente. Isso também é chamado de função polinomial, nada de muito estranho para quem já estudou função quadrática, ou função afim. Então, são também exemplos de funções polinomiais. Esses números, essas constantes, números complexos, A0, A1, A2, AN, são chamados de coeficientes. E essas parcelas, resultado aí do produto de um coeficiente pela incógnita, são chamadas de termos do polinômio. Ok? Uma função que possui apenas um único termo é chamada de monômio ou função monomial. Aqui a gente tem alguns exemplos de polinômios. No caso aqui desse primeiro exemplo, o nosso coeficiente A0 é o termo independente, que nesse caso é menos 1. O coeficiente A1 é o que multiplica x a primeira, que no caso é 1. O coeficiente A2 é o que multiplica x ao quadrado, nesse caso menos 2. E o A3, que é o termo que contém a parcela aí com maior expoente na incógnita, o coeficiente A3 é igual a 3. Então, veja que o expoente corresponde ao índice do coeficiente. No caso de g de x igual a 3 menos 8x à sexta, nós temos o A0 igual a 3, o A1, veja que embora não apareça o termo que contém a incógnita x elevado a 1, ela existe, porém, com coeficiente zero. O mesmo ocorre para A2, para A3, para A4, para A5, e o nosso coeficiente de A6, é onde nós temos aqui o termo x à sexta, nesse caso, menos 8. Tá? Se fosse a função h de x igual a 7x mais 3x à quarta, que é a que estava aqui na folha, tá? Então, nós temos aqui o A1, como não aparece o termo independente, ele é zero. O A2, que é igual, o A0 é igual a zero. A1 nós temos, sim. Nosso A1 é igual a 7. A2 não aparece, então é zero. A3 não aparece, então é zero. E A4 tem coeficiente 3. Certo? Então, essa aí é uma ideia inicial relativa à definição de polinômio. Muito bem, existem aí, nesse estudo, dois conceitos importantes e relacionados. O segundo, relacionado ao primeiro, são os conceitos de valor numérico e raiz. Então,
Dado uma função polinomial f, né, o resultado da substituição de um número complexo a na variável x resulta em um número que a gente chama, é a imagem da função, na verdade, a gente chama isso de valor numérico. Então, dada a função f de x igual a 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1, para cada número complexo que é atribuído a variável x, a incógnita x na função, nós temos um valor numérico correspondente. No caso, f de 0 é o resultado de substituir 0 na expressão, no lugar de x. Então, 3 vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 0, menos 1. Isso daqui é igual a menos 1. Então, o valor numérico para f de 0 é igual a menos 1. No caso de f de 3, nós vamos ter 3 vezes 3 ao cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3, menos 1. 3 ao cubo, 27, vezes 3, 81. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Então, 81 menos 18. 3 menos 1, 2. F de 3 vai ser igual a 81 menos 18 é igual a 63 mais 2, 65. Então, o valor numérico da função para x igual a 3 é igual a 65. Bom, e quando eu atribuo um valor a qualquer e o valor numérico correspondente a ele é 0? Nesse caso, esse valor atribuído a é chamado de raiz ou zero do polinômio. Nós já vimos isso em função. Então, o valor que anula a imagem da função é chamado de zero ou raiz. Por exemplo, dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4, os números do domínio menos 4 e 1 são raízes de f. Se nós substituirmos menos 4 na função f de x, nós vamos obter como valor numérico 0. O mesmo ocorre com 1. Substituindo no lugar da incógnita, no lugar de x, nós vamos constatar que o valor numérico da função é 0. Então, isso são raízes. Os métodos para determinação de raízes serão tema de estudo dessa disciplina. Para funções de polinômios de grau 1 ou grau 2, nós já conhecemos métodos que já estudamos na educação básica. Porém, para polinômios com grau maior do que 2, dependendo da circunstância, é necessário a utilização de alguns métodos próprios, específicos. Dentro desse estudo, tem alguns conceitos que são consequência mesmo do estudo dos polinômios. Um deles é o de polinômio nulo. Então, dado uma função polinomial igual a 0, independente do x, isso é possível se e somente se valor para f de x, qualquer x, seja igual a 0, para qualquer x pertencente ao conjunto dos complexos. Então, aqui tem um teorema, que é uma dupla implicação. Para que a gente demonstre esse teorema, nós acabar sendo necessário demonstrar a ida e a volta. Então, o teorema diz o seguinte: um polinômio f é nulo, conforme está escrito aqui, se somente se todos os coeficientes de f forem nulos. Em símbolos, sendo f de x igual a 0, a 1x, a 2x2, a nxn, temos que f é igual a 0 se somente se a 0 for igual a 1, igual a 2, igual a n, igual a 0. Então, nós vamos fazer aqui uma demonstração desse teorema. E essa demonstração do teorema,
precisa ser feita nos dois sentidos, com a dupla implicação. Então, nós temos uma primeira parte da demonstração, que é demonstrar de forma conveniente, né? Nós vamos começar pela parte mais fácil, nós vamos demonstrar a volta, ou seja, a volta dessa dupla implicação. Se A0, A1, A2, AN forem todos iguais a zero, F só pode ser nulo, só pode ser igual a zero. Bom, é fácil, vou até escrever, é fácil compreender que A0 igual a 1 igual a 2 igual a N igual a zero implica em f de x igual a 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x elevado a n, que vai ser igual a zero qualquer que seja o x do nosso domínio nos complexos. Qualquer x que eu substituir aqui, meu polinômio será nulo. Então, a primeira parte desse teorema, né, que é a volta, né, da dupla implicação, foi demonstrada. Agora nós vamos para a segunda parte, né, relembrando que a segunda parte consiste em demonstrar que, ora, se um polinômio é nulo, isso só é possível se os coeficientes do polinômio forem também todos nulos, ou iguais a zero. Muito bem. Se o polinômio é nulo, então se f é nulo, que é a primeira parte da dupla implicação, a parte da esquerda, né? Se f é nulo, então n mais 1 números complexos, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa n, distintos 2 a 2, são raízes de f. Ou seja, eu vou ter aqui que f de alfa 0 é igual a A0 mais A1 alfa 0 mais A2 alfa 0 ao quadrado mais AN alfa n elevado a n é igual a zero. Então, para que o primeiro polinômio, né, f seja zero, então eu tenho um alfa 0, né, que consiste em ser raiz do polinômio. Ele tem que ter uma raiz, uma vez que o polinômio foi anulado e eu estou chamando essa raiz de alfa 0, de forma genérica, arbitrária. Existe o alfa 1, que ao substituir no polinômio, vai produzir aí o mesmo resultado, vai anular o polinômio. Perdão, aqui não é alfa n, aqui é alfa 0 e aqui é alfa 1. Existe f de alfa 2 que também
vai gerar a mesma situação. Vai haver aí a anulação do polinômio. Alfa 2 também é raiz. Alfa 2 elevado a n igual a zero. Existe f de alfa n, tal que A0 mais A1 alfa n mais A2 alfa n ao quadrado mais AN alfa n elevado a n é igual a zero. Bom, se nós desprezarmos essa primeira parte, né, da igualdade, eu tenho igualdade aqui e aqui, isso vai nos dar um sistema nas variáveis que são, né, nesse caso, A0, A1, A2 e AN. Sistemas assim a gente resolve, né, por meio da matriz ampliada, usando os coeficientes dessas incógnitas. A saber, né, os coeficientes de A0 aqui são todos iguais a 1. Os coeficientes de A1 são os meus alfas elevados ao primeiro expoente. Os coeficientes do de A2 são os alfas elevados ao quadrado. E os coeficientes de AN são os alfas elevado a n. Para quem se lembra da álgebra linear, resolução de sistemas. Bom, isso aqui vai me gerar essa matriz ampliada dos coeficientes. 1, alfa 0 ao quadrado, alfa 0 elevado a n. 1, alfa 1 ao quadrado, alfa 1 elevado a n. 1, alfa 2 ao quadrado, alfa 2 elevado a n. 1, alfa n ao quadrado, alfa n elevado a n. Então, a matriz dos coeficientes daquele sistema de equações é essa. Lembrando que aquele sistema de equações, né, ele tem a igualdade, na igualdade, sempre o número zero. Então, é um sistema homogêneo. Sabemos nós que todo sistema homogêneo é solúvel. No entanto, né, ele pode possuir uma única solução, que é a solução trivial, onde nós teríamos aqui A0, A1, A2, AN, todos iguais, né, a zero. Ou, além dessa solução, então eu posso ter sistema que tenha só essa solução, ou além dessa solução, eu posso ter um sistema, né, que tem uma infinidade de soluções, onde alfa 0, A0, A1, A2, AN, né, além de serem iguais a zero, também podem assumir outros valores para resolver esse sistema. Bom, então como a gente tem aqui um sistema para ser, né, resolvido, né, e nos interessa saber, a gente já sabe que 0, 0, 0, 0, que a solução é solução trivial do sistema, nós já temos essa certeza, o que basta para nós é saber se essa é a única solução ou se a gente tem ainda uma infinidade de soluções. Uma das possibilidades, né, ou a única possibilidade no nosso caso, é analisar o determinante dessa matriz. Quando nós calculamos o determinante das matrizes dos coeficientes de um sistema de equações lineares, se o determinante dessa matriz for igual a zero, significa que essa matriz tem, no caso de sistemas homogêneos, infinitas soluções. Se esse determinante for diferente de zero, isso significa que o sistema só tem uma única solução. Essa é uma matriz de Vandermonde. Né? Para quem não se lembra, essa é uma matriz de Vandermonde. E sabe-se que o determinante dessa matriz é sempre diferente de zero.
Logo, né, o que a gente pode concluir? O sistema admite apenas a solução trivial, ou seja, né, A1, A2, A0, A1, A2, AN, todos iguais a zero, como a gente queria, né, demonstrar de acordo com o teorema abordado. Ok, pessoal? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre, né, essa parte aí de polinômios, essa parte introdutória? Nós temos a questão da igualdade também, né? Dois polinômios f e g são iguais se somente se os valores numéricos de f e de g na variável x, para qualquer x em complexo, são iguais. E tem um teorema relacionado aos coeficientes. Dois polinômios f e g são iguais se somente se, né, em símbolos, né, essa somatória, né, de f de x, como A0, A1, x, A2x ao quadrado, AN, xn, e g de x, né, forem iguais, portanto, cada coeficiente AI e BI na sua respectiva posição, para qualquer I variando de 0 a n, também forem iguais. Então, os polinômios só vão ser iguais se os coeficientes correspondentes forem iguais. Qual é a demonstração desse teorema? Ela é muito simples. Demonstração. A demonstração desse teorema consiste em analisar, né, que AI é igual a BI se e somente se AI menos BI for igual a zero. Então, se isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Nós sabemos disso. Bom, acontece que eu posso multiplicar cada elemento da igualdade, né, por um valor, né, se eu multiplicar os dois. Então, se eu multiplicar AI menos BI por x elevado a i, a igualdade continua sendo satisfeita. E eu posso também aplicar o somatório a cada membro da igualdade com i variando de 0 a n. Zero vezes xi, nós sabemos que é zero. Então, estaria calculando o somatório de zero com i variando de 0 a n. Eu tenho condições de aplicar a propriedade distributiva a essa diferença e, nesse caso, eu vou ter o somatório com i variando de 0 a n de AI x elevado a i menos o somatório com i variando de 0 a n de BI x elevado a i. Isso tudo vai ser igual a zero, que é o somatório com i variando de 0 a n é zero. Bom, eu posso, né, mudar esse termo, né, do primeiro membro da igualdade para o segundo membro da igualdade. E aí, nesse caso, eu vou ficar com somatório com i variando de 0 a n de AI xi, que é igual ao somatório com i variando de 0 a n de BI xi. Esses dois últimos somatórios, né, essas duas últimas expressões, são exatamente o que? F de x e g de x. E assim nós demonstramos o teorema, né, que fala da igualdade
dos coeficientes como condição para que f de x e g de x sejam iguais. Então, portanto, nós acabamos de demonstrar o teorema. Portanto, né, essa era a parte introdutória de polinômios. Tá? E nas próximas videoaulas, nós abordaremos novos assuntos correspondentes a essa matéria. Nos encontramos lá.